Olá, olá. Hoje nós estamos aqui com uma convidada queridíssima, a Carolina Cury, que veio conversar com a gente sobre um tema que está aí em todas as redes sociais, está no noticiário, está em todo lugar. Tema relacionado ao trabalho, ao direito do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre uberização. A Carol estudou comigo também no direito lá na USP, né, Carol? Seja muitíssimo bem-vinda ao Logomaquia. Se quiser se apresentar para o pessoal de casa. Obrigada, Alex, e obrigada, Mari, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estudei com você na São Francisco, sou advogada trabalhista e focada totalmente em assuntos de mundo do trabalho. Hoje em dia eu faço uma pós-graduação na Unicamp em Economia do Trabalho e Sindicalismo e uma pós-graduação no Centro de Formação da OIT em Relações Industriais e do Trabalho. Então, estou muito feliz de estar aqui para falar com vocês desse assunto um tanto polêmico, né, que é a uberização. Bastante. Sim, bastante. Carol, seja super bem-vinda. A gente tá muito feliz de ter você aqui, uma super profissional, uma das muitas mulheres foda que a gente quer receber aqui. Já vou falar palavrão mesmo, tá, gente? Essa aí. Desculpa aí, mas é isso. Carol, queria começar então te perguntando um pouquinho, né, que cenário que a gente pode pensar, porque quando a gente pensa em uberização, então a gente tá pensando numa transformação do modelo de trabalho que tem relação com as novas tecnologias, né, com novas estruturas ou novas ferramentas que vão mediar as formas de trabalho contemporâneas. Como é que a gente pode pensar isso, de repente, numa linha mesmo, né? De onde vem essa uberização e como é que ela transforma as relações de trabalho, em que principalmente essas relações são transformadas, né? Sim, na verdade, a uberização, ela é essa nova forma de exploração do trabalho, que só é possibilitada pelas novas tecnologias, porque ela depende, de mecanismos digitais, de plataformas digitais, né. Então a gente fala que as bases, assim, do funcionamento dessas plataformas, geralmente são os algoritmos, a inteligência artificial. E e daí você só consegue desenvolver isso também e ter os seus clientes e ter os prestadores de serviço a partir de um momento de expansão do acesso à internet e aos computadores, porque antes disso, até num cenário, de exclusão digital, né, não é possível que essas plataformas elas se desenvolvam. E até por isso, a gente poderia dizer que o crescimento desse tipo de meio de exploração do trabalho, ele começa a partir da década passada, então coisa de já de 2010, por aí, essas plataformas elas começam a surgir. E é interessante porque, bom, o termo uberização, lógico, vem de Uber, né, que é uma das Uhum. empresas mais conhecidas e que mais fizeram sucesso dentro desse modelo. Mas existem outras como iFood, Rappi, 99 Táxis, Cabify, enfim. Centenas, já. E ele começa inicialmente com uma ideia de a Uber seria um ride sharing, que eles falam, seria uma ideia de carona. E ela se desenvolve para algo que é totalmente diferente disso, né. Apesar deles ainda tentarem, às vezes, falar que eles se mantêm naquilo, não é uma carona que você está dando, não é só você que está com o seu carro e você vai para um lugar e coincidentemente tem uma outra pessoa que vai para aquele lugar e ela se junta Uhum. com você. Na verdade, são pessoas que têm seus carros, ou compram carros, ou alugam carros e, passam a prestar serviços por meio da plataforma. E aí como é que isso acontece? Essas plataformas de serviço, e não só a Uber, elas servem como intermediárias de mão de obra. Então você tem o prestador de serviços, que vai ser o entregador, vai ser o motorista, ou pode ser também uma faxineira, pode ser uma manicure, enfim. Hoje em dia você Pode ser tem um professor, né? pode Tem ser esse um serviço para aulas. Sim. sim, pode ser um professor, exatamente. Uhum. O negócio se expandiu muito, né. Sim. Eh, e esse prestador de serviço, ele faz o login dele na plataforma, ele se cadastra, aceita os termos de serviço daquela plataforma. E a partir de então, ele vai ser colocado em contato
com clientes, que na realidade são clientes que estão indo lá por causa da plataforma, elas nem conhecem esse profissional. Uhum. E esses clientes vão ser então os alunos, no caso dos professores, vão ser os passageiros e vão ser as pessoas que pediram a entrega de comida, de supermercado ou de qualquer outra coisa. Eh, e a plataforma então, ela vai colocar as 2 pessoas em contato, ela vai colocar os termos mais ou menos da prestação de serviço, algumas regulam mais, outras regulam menos. Muitas delas vão colocar o preço da prestação de serviço, algumas não colocam o preço, mas Uber coloca, iFood, Rappi, e elas vão coletar o pagamento, manter as taxas delas, que variam muito, passar o restante para o prestador de serviço. E daí, se você tiver qualquer tipo de problema, você reclama geralmente na plataforma, né, não é com a pessoa. É, muitas dessas empresas não têm nem sede, né, fixa, não tem nem sede. Agora tem algum tipo Uhum. de exigência, nesse sentido, Carol? Dessas empresas terem uma, você sabe disso? Olha, eu não tenho muito conhecimento sobre se elas têm necessariamente sede fixa. Eu sei que Uhum, muitas têm, de fato, sede fixa, por exemplo, a Uber, eu sei que ela uhum, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem várias, hum, várias empresas de plataforma que têm suas sedes, até porque elas têm empregados que são dela também, aham. né? Ela Pra tem um gerir a plataforma em si, né? Sim, que gere a Uhum, plataforma, que trabalha principalmente com o algoritmo e que na verdade são as únicas pessoas que sabem como que funciona esse tal desse algoritmo. Porque uhum, se você perguntar para os trabalhadores, eles não fazem a menor ideia, eles não sabem sequer os critérios, né. Tem até Vocês já devem ter percebido, se usam Uber, que às vezes, aparece lá para você preços acima do normal, Uhum, né. Então assim, às isso. vezes é o uhum, mesmo trajeto, mas o valor muda. O que que é isso? Isso é o preço dinâmico. Como que funciona esse preço dinâmico? É o algoritmo da Uber, que faz uma análise de oferta e de demanda e que fala se precisa aumentar o preço, porque a oferta de motoristas está baixa, então tem uhum, poucos motoristas naquela região e tem muita gente pedindo carro naquele lugar. Daí ela aumenta o preço. Para quê? Para atrair os motoristas para aquele lugar e para as pessoas não quererem pedir mais tanto, né, vai diminuir um pouco a demanda. Aí volta uhum, para o equilíbrio e o preço baixa de novo. Então isso é tudo algoritmo. Uhum, Agora, o empregado não é empregado, né, no caso, o trabalhador, ele não sabe como que aquilo funciona e também o passageiro menos ainda. uhum. E Carol, você está falando aí, inclusive de algoritmo, trabalhador, empregado. Uhum, Uma coisa clássica no trabalho é a questão da subordinação, né? Tem um chefe, que fala mais ou menos então como que as coisas funcionam. Pelo que você está descrevendo, uma coisa que me salta aos olhos é o fato de que o trabalhador, né, o caso aí, o, o motorista do Uber, vamos pegar ele como tradicional. Ele se dispõe a trabalhar, mas quem define os termos e condições, como você falou, não é ele. Quem define o preço não é ele, mas ele tem uma certa liberdade, que é a liberdade de, por exemplo, não trabalhar. É isso mesmo? Porque a venda dessas plataformas é: você é livre, você faz o seu trabalho, se você quiser ganhar mais, é só você trabalhar mais. Se você quiser trabalhar menos, trabalhe menos, né. E daí fica assim, é trabalhador, não é? Como que é essa relação com o trabalhador clássico, desse que entra às 8 e sai às 5, tem horário definido? Quais as Carteira proximidades e assinada, né, diferenças? direitos uhum. estabelecidos, né. E É, CLT, É, coisa do porque passado CLT isso? também é um negócio que mesmo das 8 às 6 tá difícil de ter, né, não É. sei. pois é. Então, eh, o trabalhador das plataformas e na verdade toda essa questão de uberização, ela está inserida num contexto que a gente chama de economia de bico. A economia de bico, na verdade, é um pouco isso do trabalhador ele não ter contrato de trabalho, ele não é empregado, o que ele é uma pessoa que faz bicos. Ele presta tarefas específicas, presta serviços específicos e ele ganha por aquilo, Uhum, especificamente. Então, como eu disse, é o motorista que ele só vai ganhar pela corrida que ele faz.
é o entregador que só ganha pela entrega, é a faxineira que só ganha por aquele dia que ela fez a faxina. Eles não têm contrato de emprego e, portanto, eles não têm os direitos e garantias de uma CLT, de um contrato de emprego, né. Hã, mas, o que que acaba nascendo disso é que é uma precarização total, né. Eles não têm, a empresa não se responsabiliza por nada do que aconteça. E assim, pensando a diferença então para um trabalhador tradicional, né, tradicional que eu falo esse do CLT, então que Uhum, é gerido que tem o horário de entrada, horário de saída, tem o salário estabelecido, porque quando eu sou contratado, a a empresa vira e fala: "Olha, você vai trabalhar e vai fazer exatamente isso, você vai ganhar isso, pode ter uma variação, um bônus, alguma coisa, mas eu sei mais ou menos quando eu vou ganhar no fim do uhum. mês". O trabalhador do Uber não, né? Não, o trabalhador do Uber, na verdade, o que ele sabe, às vezes, é quanto que ele ganha por corrida. E eu digo sabe às vezes, porque, como eu disse, as tarifas são dinâmicas, tem promoções que vêm e que vão, então é difícil até para eles se planejarem. Mas o mais sério de tudo é que, os valores são baixos. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa se focar. Porque todas as decisões deles, a gente fala de liberdade, mas até que ponto você é livre quando os valores que você ganha pelo serviço que você está prestando é tão baixo que você tem que trabalhar 10, 12 horas por dia para no fim do mês, e assim, todos os dias da semana, para no fim do mês, deduzidos os custos que você tem de gasolina, de pacote de dados e com o carro, você conseguir em torno de um salário mínimo. É uma falsa liberdade, né, porque, assim, óbvio, se você está pensando num trabalhador, como era a proposta inicial da Uber, que ele está lá, mas assim, só para trabalhar um pouquinho depois que ele sai do trabalho dele. Então ele tem uma carteira assinada em outro lugar, faz outra atividade, aí ele vai sair do trabalho e fala: "Ai, hoje eu quero ganhar um dinheirinho extra. Eu Uhum. vou fazer umas 3, 4 corridas, sei lá, trabalhar 1 hora, 2 horas e depois eu vou para casa". Ou até se der da carona mesmo, né. Tô saindo do meu trabalho, indo pra minha casa, nesse caminho eu posso pegar 4 corridas, Aham. porque eu tô aproveitando, porque o discurso deles era esse Sim, mesmo, né, no sim. início. Dentro desse contexto faria sentido falar que você tem liberdade, você faz o que você quiser, mas a realidade é que, por exemplo, num país como o Brasil, nós temos 11% de desempregados, são 13 milhões de pessoas. Essas pessoas, elas não têm fonte de renda, elas não têm um outro emprego. Quando elas se viram para o aplicativo, quando, né, qualquer pessoa nessa situação de não ter outra fonte de renda se vira para o aplicativo, é no objetivo de conseguir uma fonte de renda para se sustentar e sustentar a família. E como eles não têm outra coisa, outra atividade que eles estão conseguindo naquele momento exercer, aquilo é a fonte total desse sustento. E aí ele vai trabalhar tantas horas quanto forem necessárias para ele atingir um patamar pré-definido de renda que ele considera que é necessário para ele. E isso pode ser quantas horas? 10 horas, 12 horas por dia, 14 horas por dia, 7 dias por semana, entendeu? Sem parar para almoço, sem parar para Dormir, né, dormir, pra se alimentar, pra nada, né. para nada. Sem contar os riscos também, né, Carol, porque é isso que você falou, essa ausência de direitos é assim, você sofre um acidente, quem vai se responsabilizar? Porque a empresa não se responsabiliza e o cliente também não, porque esse trabalhador ele não tem vínculo com nenhuma das partes, nem a parte para quem ele oferece esse serviço e nem a parte que para quem ele tá que tá, né, para a empresa que está intermediando esse serviço. Então, na verdade, quem está responsável por esse trabalhador, né? E quem olha para a saúde dele, para, né, se acontece um acidente, se ele sofre alguma coisa. Então, assim, ele tem necessariamente que estar trabalhando aquela quantidade de horas para conseguir um mínimo do mínimo para sobrevivência, não é nem para uma vida digna, mas é para sobreviver muitas vezes, né. E aí, assim, eu achei legal você estava falando, né, do pacote de dados, né, a gente não pensa nessas coisas. E eu lembro que circulou na internet durante a pandemia, uma um tweet, né, que era contando, né, de um garoto que trabalhava no iFood
e que ele falava, né, para o professor: "Ah, agora eu não consigo entrar em aula, porque eu tô trabalhando como entregador para ajudar a minha família na renda, e eu só vou conseguir assistir a aula quando eu voltar do meu trabalho", né. Então ele não conseguia entregar as atividades. E aí eles só tinham um pacote de dados para a família inteira e um celular para a família inteira, né. E as pessoas, colocando isso como uma coisa positiva na internet, sabe. "Ah, nossa, olha que esforçado, olha como as pessoas se esforçam", né. Aquele discurso que a gente sabe que rola, que é esse discurso do, s pra mim, não sei, o cara que mais se encontra com essa ideia é o Han, né, lá Uhum. na Sociedade do Cansaço, quando ele fala dos empreendedores de si mesmos, né. Então esse discurso da liberdade do empreendedor de si mesmo, ai, que o cara faz o horário, né, que o cara e quando há uma exploração, e que essa pessoa tá conseguindo dar conta de todas os as dificuldades pelas quais ela tá passando para conseguir trabalhar, ela é colocada, né, alçada no lugar de: "Nossa, esforçado, nossa, que", né, como se isso fosse uma coisa positiva. Mas na verdade o que a gente tá vendo é um esforço para uma sobrevivência numa sociedade que não tá garantindo o mínimo, né, para esse adolescente, nem para ele estudar e nem para a família dele garantir um trabalho, um sustento, né. Então, como é que a gente pode pensar essas coisas, né, porque eu acho que a uberização vai trazer para a gente mesmo essa ideia. Então, já que esse trabalhador não tem nenhum direito, já que, a gente tem esse discurso de liberdade que ainda envolve muitos desses trabalhadores, para onde é que a gente vai com essa história, né? Essa história que você me contou me lembra de uma outra, que assim, existem algumas, eu não sei dizer se seriam bem denúncias, mas alguns casos que começaram a surgir, principalmente no momento da pandemia, em que, enfim, aumentou muito a vulnerabilidade das pessoas, de trabalho infantil para iFood, né, de menores de idade, às vezes menores de 14 anos, que estavam trabalhando como entregadores de bicicleta para iFood, mas que trabalhavam como adultos. Eles se cadastravam, às vezes pegavam dados de um primo, por exemplo, alguma coisa para se cadastrar, porque como menores de idade eles não poderiam, Uhum. e aí eles passavam a ficar 8 horas pedalando no trânsito, como se, assim, porque eles precisavam, né, por questão de necessidade, para ajudar a família, porque alguém, sei lá, a mãe perdeu o emprego, né, e precisa daquilo para se sustentar. E é mais uma coisa, a empresa, óbvio, eu não estou falando aqui que eles concordam com isso, mas também não vi tomarem medidas efetivas para impedir que isso aconteça, né. Eles falam que você o seu cadastro é pessoal, é intransferível, mas qual que é a fiscalização que está tendo para evitar o trabalho infantil na plataforma e outros tipos sérios de violação, né. E em relação à segunda coisa que você falou da responsabilização, é é muito interessante a sua pergunta, porque a questão da responsabilidade que elas não têm, né, então elas não ajudam, a pessoa fica doente, ela não pode trabalhar, ela fica sem renda. O custo, ele existe. Então, todas as vezes é uma atividade lucrativa que a empresa está tendo, e essa atividade está gerando custos, que é o custo do acidente, que é o custo da doença profissional, que é o custo da poluição, por exemplo, porque você passa a ter por exemplo, no caso da Uber, você passa a ter um incentivo ao transporte individual e você tem Uhum. milhares de carros de plataformas, né, que estão andando pelas ruas. O custo existe. Se a empresa não está pagando pelo custo, quem está pagando? É o trabalhador? Em partes é o trabalhador, que é o trabalhador que está arcando com o preço das coisas que eu te falei, né, combustível, dessa alta de combustíveis que a gente está tendo agora, mas, por outro lado, somos todos nós. A poluição, quem está pagando por isso é a nossa saúde. A questão dos acidentes que acontecem e daí o cara vai parar no SUS e depois ele vai ficar recebendo benefício social porque ele não consegue trabalhar, porque ele foi atropelado numa bicicleta. Quem está pagando por isso é o Estado, então na verdade é o dinheiro público.
tudo isso porque, a empresa não se responsabiliza e nesse caso os economistas até falam de externalidades negativas, Uhum. que é exatamente isso, o seu custo, a sua produção, a sua atividade econômica está gerando, às vezes, um custo social, você não está arcando com ele, logo quem arca é alguma outra pessoa, né, é uma sociedade, é o governo, é o trabalhador. Uhum. A gente fala para os nossos alunos, né, quando a gente se depara com situações assim, a gente fala em individualização dos ganhos e socialização das perdas, né. Que é exatamente isso, você tem uma empresa ou um empresário ou um ramo da economia lucrando muito, né, e toda a sociedade sofrendo os danos daquela atividade econômica, né. Então eu nunca tinha pensado nisso em relação ao Uber, bem interessante. Sim, é fantástico isso, porque, eh, a gente não nota, né, a gente não pensa nisso, nessa grande quantidade de efeitos negativos para a sociedade como um todo, porque o que salta aos olhos, na verdade, são os benefícios, né. E parece que o tempo todo nos é vendida a ideia de que o que vale são esses benefícios que realmente existem. Porque, por exemplo, né, quantas pessoas, que esse é um discurso muito comum, quantas pessoas que estavam desempregadas e agora têm uma renda. Olha o conforto meu, principalmente agora na pandemia, de poder contar com alguém que vá buscar para mim a comida. Então, assim, sim, eu sou beneficiado, sim, a pessoa está tendo um benefício, mas parece, pelo que você está falando, que são benefícios que acabam escondendo e até nos desviando o olhar de muitos outros malefícios que são compartilhados por todos nós, né. E quem que no fundo está ganhando? Eu acho que essa é uma pergunta que sempre tem que ser feita. A quem realmente interessa um sistema social, econômico e trabalhista como esse, por exemplo, no Brasil, em que tem uma quantidade avassaladora de trabalhadores informais, né. Me parece que essa pergunta, tanto do ponto de vista econômico quanto social, deve ser feita sempre, não? É, na verdade quem está se beneficiando diretamente, no caso, são as empresas. Mas isso Uhum, aqui também não é uma crítica no sentido de que elas só estão fazendo mal, não é uma coisa nesse sentido, elas têm os benefícios, como você falou, tem benefícios do que elas estão fazendo, as tecnologias em si têm benefícios. Agora, é muito confortável para elas a situação em que elas estão, porque elas estão conseguindo todos os benefícios da exploração do trabalho dessas pessoas, sem nenhuma das responsabilidades. Sem a responsabilidade de assinar carteira de trabalho, e aí ter dor de cabeça se precisa mandar embora, e daí ser responsabilizado pelos atos da pessoa, e ter que arcar com todos os encargos sociais e todos os custos da produção. Eh, é muito confortável você só usar do serviço de alguém e pagar diretamente aquela tarefa, e não ter que se preocupar se vai ficar doente, se sofreu um acidente, se está produzindo mais ou menos, né, porque uhum. essa variação na produção, isso é uma coisa muito interessante, você jogou nas costas do trabalhador o ônus por aumentar a produtividade. Virou dele, nunca foi dele, sempre foi da empresa. E agora é ele que precisa garantir que a produtividade dele vai ser mais alta, que ele vai ter o maior nível de eficiência possível, porque ele precisa conseguir a maior quantidade de dinheiro para ele, em cima daqueles custos que ele já está tendo para ter aquela produção. Então, assim, para a empresa, tanto faz. Agora é ele que precisa se preocupar com isso. E normalmente quem cria essas responsabilidades é o Estado, né. E como que está hoje o Estado brasileiro, em especial o direito do trabalho, né, que me parece ser o mais próximo daí, em relação a essas empresas? Tá de aceitação, uma tentativa de controle, como que tá? A gente vive no Brasil já há algum tempo um cenário de desregulamentação do trabalho, né? Um cenário de flexibilização que algumas pessoas defendem como sendo um meio de aumentar a empregabilidade, aumentar a geração de emprego. Eu particularmente discordo dessa visão, porque eu acho que você só gera uma precarização do trabalho, né? Você acaba, colocando em riscos até os postos de trabalho regulares que existem, porque fica muito mais confortável para a empresa
contratar os trabalhadores temporários, se utilizar de mão de obra de pessoas jurídicas e informais, enfim, todo esse tipo de coisa. No Brasil, como a gente já está com essa tendência já faz um tempo, a nossa regulação de trabalhadores por plataforma, ela realmente foi mínima. Existe uma lei atualmente, que agora eu não me recordo quando que ela foi aprovada, mas creio eu que deva ter sido por 2018, talvez, que é a lei dos motoristas por aplicativo. Mas ela não garante direitos, exatamente. O que ela garante é que eles garante, ela exige, é que eles tenham, eles passem a fazer contribuições sociais para a previdência. Então, na verdade, Mais uma coisa que ele tem que pagar, é isso? é. No Coisa. fim das contas eu tô pensando assim, então no fim das contas é mais uma coisa que a empresa tá ganhando, mas quem tá tendo que pagar é o próprio trabalhador, é isso? Eu não lembro nesse caso se a contribuição social, eu acho que é só do próprio trabalhador que Tá, faz. tá. Mas, na verdade, foi mais uma norma para regular questões um pouco mais administrativas, relacionada à previdência social e relacionado ao tipo de cadastro que a empresa tinha que fazer em relação aos motoristas. Uhum, Eles passaram a ter que ter uma permissão especial, enfim, coisas desse tipo, do uhum, que propriamente uma lei trabalhista que Uhum. fosse tentar protegê-los. Em outros lugares do mundo, você já começa a ter uma reação maior, né? Até porque, e até enquanto a gente está falando isso, no dia seguinte, né? Não sei quando vai ser esse podcast, mas no dia 29 agora vai ter uma greve Uhum. de trabalhadores por aplicativo. Isso é uma reação. Isso é uma reação porque eles estão se sentindo injustiçados. E quando você começa a ter esse tipo de mobilização, às vezes os governos também vão começando a se mover para regular, porque o governo também percebe as externalidades negativas. Eles percebem que, no fim Uhum. das contas, quem vai pagar o pato são eles. sim. Então você tem desde regulamentações específicas da cidade de Nova York, que começaram a regular o número máximo de horas de trabalho que uma pessoa poderia trabalhar como motorista de aplicativo, pensando até no risco de acidente, que é uma coisa muito séria, Uhum. e até, normas que visavam a considerar todos esses trabalhadores como empregados e forçar o reconhecimento como empregados. Mas óbvio que as plataformas, elas lutam ferrenhamente com o lobby contra qualquer tipo de regulamentação. E Uhum, é uma estratégia muito interessante que elas usam, porque elas buscam o apoio dos trabalhadores para que Hum. eles se oponham às regulamentações, argumentando que se for regulamentar, muitos deles vão perder o trabalho e o ganha-pão deles. Ah, porque se regulamentar, a gente não vai ter tanta gente assim. Aí a gente vai reduzir, aí você vai perder o seu ganha-pão. Então eles tentam fazer o próprio, ou você vai perder o seu ganha-pão, ou você vai perder a sua liberdade. Então eles tentam quase que manipular o próprio trabalhador para que ele se coloque como opositor à regra que traria os direitos. uhum. Isso é interessante, né, eu tô aqui pensando me veio aqui o conceito de ideologia do Marx, que vai falar que uma ideologia é vencedora quando ela é, defendida, por quem ela prejudica. Eu acho isso muito interessante, porque é isso, Uhum. né, no fim das contas. É um tipo de ideologia que vai ser defendida pelos trabalhadores que são os maiores prejudicados, justamente por esse formato, né. E eu tô pensando aqui, Carol, enquanto você tá falando, né, nessa questão da liberdade como uma grande falácia, no sentido de que só existe liberdade se a gente tiver de fato escolha, né. E aí eu acho que há uma confusão aí, porque de fato a nossa relação com o trabalho, ela vem se modificando ao longo da história. A gente vê, por exemplo, a nossa geração aqui, vejo já que a gente não é alguém, não somos pessoas, né, profissionais que temos um trabalho ou uma carreira numa única empresa, né, que vamos fazer essa carreira, né, do começo ao fim da vida numa única empresa,
Não, a gente acaba tendo ocupações diferentes, formações diferentes, vai caminhando, a gente tem de fato uma liberdade um pouco maior, né, e a gente tem aquela carreira antiga, como era vista, ela não existe mais. Mas é muito complicado a gente colocar tudo no mesmo balaio, né, porque de fato nós temos alguma liberdade, porque nós temos opções para escolher de fato. Ah, eu posso escolher estar nessa função ou escolher estar nessa função, o que é melhor para mim, né. Eu não tô aí não tá em jogo aí uma sobrevivência, né, o que tá em jogo aí é de fato uma escolha: "Ah, eu quero ir para cá, eu quero ir para lá", porque eu posso escolher. O simples fato de poder escolher já é liberdade, né. Quando você não pode escolher e você tem que trabalhar de 10 a 12 horas por dia para poder ganhar o mínimo, não dá pra gente dizer que isso é liberdade, né, a gente tem que dizer que isso é exploração, não tem muito como, né, você olha os dados e não tem como. Então eu acho que, assim, esse conceito de liberdade relacionado ao trabalho, ele tá num outro campo, e ele pode ser visto quando a gente tem as condições mínimas para viver até o ponto da gente poder escolher. A gente fala isso muito para os nossos alunos, né, que têm condições em casa de não precisar trabalhar, de ter alguém que lava a roupa deles, que faz comida para eles, enquanto eles podem estudar para entrar numa boa universidade, né, que tem uma estrutura para pagar uma boa escola, um bom cursinho, etc. Quando você tem isso, você pode ter o privilégio de escolher. "Ah, eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina, eu quero". Agora, quando você não tem essas condições, acho que não dá pra falar de liberdade, acho que é um pouco isso, assim. É essa questão, são todas escolhas condicionadas. A pessoa não escolheu necessariamente ser entregador de bicicleta do iFood, foi aquilo que se apresentou para ela, foi aquilo que se apresentou para o garotinho de 13 para 14 anos que, de outra forma, talvez estivesse na escola e não tivesse correndo o risco de sofrer acidente e ser atropelado na rua, né. Uhum. E é exatamente isso, se você não tem as condições mínimas de nem sequer de subsistência, eu particularmente acho que não tem como você falar em escolha. Uhum. O Alex, e pra gente encerrar, queria propor aqui pra vocês 2, né, eh, como é que a uberização, então, interfere nessa dimensão do trabalho que é a dimensão da identidade do sujeito? Porque tem isso, né, o trabalho Uhum. ele confere uma identidade, ele confere uma dignidade, né, numa sociedade em que você precisa de dinheiro para comer, para viver minimamente, para você ter dignidade você precisa ter um trabalho, porque é o jeito que a gente tem de conseguir um sustento. Então, como é que num cenário de uberização fica a relação do homem com o trabalho? Eu posso começar, daí passo a palavra para Carol. É, é interessante porque tem uma outra característica que a gente acabou passando um pouco por cima da uberização, que é o fato de que as pessoas que trabalham hoje nessas empresas não são qualificadas para isso. Qualquer um pode. Por exemplo, basta você ter uma carteira de motorista, um carro para você ser um motorista do Uber. Comparando com o táxi, que é o que vinha antes. Para você ser um taxista, você precisava de um monte de cumprir um monte de critérios, tinha um monte de regulamentação, tinha edital, pá, para você ser isso. Então era um profissional mais qualificado. Que significa essa qualificação? Bem, tem várias consequências, mas pensando na identidade. Eu não me reconheço nesse trabalho, porque não tem nada de mim que eu trouxe para esse trabalho, além da minha força. Não tem, por exemplo, um investimento em mim pessoal para me tornar esse tipo de trabalhador. E na nossa sociedade, para o bem e para o mal, a primeira resposta que nós damos para quando alguém nos pergunta quem você é, é o nosso trabalho. Aí se eu Sim, pergunto pra você, eu acabei de te conhecer: "Oi, tudo bem, Mari?" Daí você fala: "Oi, tudo bem. E aí, que você faz da vida?" Essa é a primeira sim, pergunta, é né, isso mesmo. antes do, sei lá, qualquer outra coisa, essa é a primeira. Então, na nossa sociedade, a identidade está indissociavelmente relacionada ao trabalho. Quando você tem um trabalho que não tem garantia, não tem nem passado nem futuro, né, Uhum. não tem identidade, me parece que é realmente extremamente circunstancial o fato de eu estar aqui ou estar lá, E é né. interessante porque você tá falando isso, eu tô pensando que até os próprios motoristas de Uber têm esse discurso, porque Tem eu uso muito Uber, né, e aí, porque eu não tenho carro, enfim, e aí eu uso pra trabalhar, uso quase todos os dias.
E aí, eles falam muito isso. Ah, eu sou Muito. tal coisa. Então, eu sou engenheiro, ou eu sou cientista de dados, eu trabalhava na empresa tal, agora eu tô dirigindo Uber. Então, entra naquela economia do bico que você falou, né, Carol? Acho que é um pouco isso. Eles não veem perspectiva de futuro, porque realmente não existe nada que lhes garanta um futuro naquele trabalho, naquela empresa, diferentemente, por exemplo, do táxi, para pegar o mais próximo do Uber. Uhum. Então acaba sendo um negócio extremamente passageiro que, de um ponto de vista, acho que até psicológico existencial, é problemático, né? Sim. Mas, Carol, passa a bola para você para algumas considerações É, finais sobre esse assunto. em relação a isso, tem 2 fatores, em relação ao trabalho não ter futuro, né. De fato, a Uber, na verdade, a gente sabe que o plano dela, e não digo isso como um grande plano do mal, né, é só é o plano no sentido de que é algo em que eles têm trabalhado e que, enfim, a gente não sabe, pelo menos eu não sei até que ponto isso está desenvolvido, são os carros autodirigidos. Uhum, Sim. O plano é o fim do motorista do Uber, na verdade, né, é Sim. que ele vai se tornar uma peça desnecessária para o modelo econômico dela. O que ela vai precisar, na verdade, é o carro. Ela já tem um sistema de inteligência artificial para a questão das rotas, muito desenvolvido. Eu já li, inclusive, que eles conhecem mais, parece que as ruas, o mapa rodoviário do Brasil, do que o próprio governo, né, de tanto que eles mapearam aquilo com os carros passando por todos os lugares. Então, como você disse, né, talvez, não sei, talvez, mas ser motorista de Uber seja mais um estado temporário, né, do que de fato uma identidade. E um outro aspecto é que você falou da identidade individual. Agora eu te trago a questão da identidade coletiva, uhum. porque quando a gente fala em trabalho e a gente fala em classe trabalhadora, para você ter uma organização de trabalhadores, você depende de uma identificação. E todos esses, não só a Uber, mas todos esses aplicativos, eles quebram com isso, porque existe uma total fragmentação do trabalho. Os motoristas, os entregadores, eles não necessariamente se conhecem. Eles não estão no mesmo ambiente, eles não estão no chão de fábrica, eles não estão se identificando entre si como: "Ah, nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos desejos, vamos nos organizar para pedir, por mais direitos", por exemplo. Eles tá cada um dentro do seu carro, isolado, às vezes ele passa do lado do outro motorista de Uber e não sabe que o outro é Hum, motorista de Uber. Então, inclusive, é muito interessante a forma como eles têm tentado superar isso. A gente já teve o break dos apps em 2020, que foi um exemplo, assim, deles terem conseguido se organizar em muitas cidades para fazer uma paralisação, total de aplicativos como forma de pedir por mais direitos. Agora, de novo, eles estão tentando se organizar em vários estados brasileiros para fazerem isso. Mas, assim, eu considero isso um show de resistência, porque a forma como a atividade econômica está organizada, ela é, eu nem sei se existe um exemplo maior de fragmentação do que isso. Ela é feita para quase que não permitir que isso aconteça, mas por meio das próprias redes sociais, por meio da própria tecnologia, eles conseguem recuperar um pouco dessa identidade, se organizar de novo e voltar a lutar pelos direitos deles. É. É como se a gente perdesse, né, uma grande classe trabalhadora que é uma classe, mas não é. Fica nesse limbo de não se reconhecer enquanto um trabalhador, não se re né, não se reconhece enquanto pertencente a um grupo. Isso é isso dinamiza, dinamita, na verdade, explode a capacidade de organização para a luta de direitos e até mesmo de identificação social, né. Com certeza. Gente, vou dizer que eu tô com a cabeça explodindo aqui com várias coisas que a Pois Carol é. falou, que eu não tinha nem pensado. Eu falei da identidade do ponto de vista individual mesmo, e esse ponto de vista coletivo é importantíssimo. Acho que essa questão da fragmentação é uma questão também pra gente pensar, né. E acho que tomara, né, torço aqui pra que todo mundo que tá ouvindo a gente também esteja com a cabeça explodindo e comece a repensar também um pouco, né, dessa estrutura. Carol, queria que você fizesse considerações finais aí sobre o tema, uma fala final, o que que você acha,
que é o caminho dessa uberização. Você falou um pouco sobre a questão da tecnologia dominar esses postos, né, de trabalho, e acho interessante porque na tua fala me soou que, na verdade, os motoristas estão sendo usados para fazer esse mapeamento, né, eles estão fornecendo dados, né, para essa Uhum. empresa, que depois vai excluí-los e usar esses dados, né. Como é que a gente pode, somar, de repente, para melhorar a situação desses trabalhadores? A gente pode, a gente não pode? A gente tem alguma gerência sobre isso, não? Eu acho que o apoio é uma coisa que importa, porque o que eu tenho percebido, às vezes, quando tem movimentos desses trabalhadores, é que a opinião pública, ela importa muito para essas empresas. Então, Uhum. eles não querem ser vistos como vilões. Eu também não acho que eles se veem como vilões, acho que as coisas também não são tão preto no branco. Mas a opinião pública importa. Então, quando os trabalhadores começam a fazer um monte de denúncias de violações de direitos ou de coisas absurdas que estão acontecendo, e a população se compadece deles e apoia a greve, por exemplo, fazendo boicote do aplicativo nas datas que eles falaram que eles não vão trabalhar, e faz, manifestações, às vezes até em redes sociais, do tipo: "Poxa, aplicativo tals, olha o que vocês estão fazendo, pensa nos trabalhadores", apoia, principalmente nessa parte de covid, eu acho que até teve um pouco disso, né, do Uhum. tipo, de reconhecimento de que eles viraram trabalhadores essenciais, né, os entregadores, eles estavam fazendo aquilo que é o que você falou, Alex, que as outras pessoas, eles estavam permitindo um conforto. As Uhum. outras pessoas não estavam saindo de casa, mas eles estavam todo dia na rua, Se eh, colocando em risco, se inclusive, né? colocando em risco. Então, assim, esse tipo de manifestação, esse tipo de boicote, às vezes, não boicotar sempre, mas pelo menos quando tem greve, entendeu? Apoiar. Isso é uma coisa que faz diferença. Acho que tomar consciência do que está acontecendo é importante. Mas, assim, a tecnologia ela tá aí para ficar. Não tem como a gente ficar se debatendo para falar se deveria acabar com isso. Uhum. Não vai acabar. Eu não sei qual que é o limite que eles vão conseguir chegar de expansão da uberização para outras áreas, né, porque como eu falei, começou com motorista, aí já tem professor, já tem faxineira, já tem profissional de beleza, já tem tudo. Mas existe uma reação, e a reação é a manifestação dos trabalhadores, é o apoio popular e finalmente a regulação. Alguma regulação que leve à garantia de direitos, que leve ao reconhecimento de que se trata de uma relação de emprego ou, assim, no mínimo, garantia de direitos mínimos, mesmo num contexto em que não seria uma relação de emprego, só para que essas pessoas elas possam viver com dignidade e sem ser exploradas. Uhum. Show. Carol, só tenho a agradecer por você ter compartilhado esse tanto de conhecimento com a gente, ter esclarecido um monte de coisa que a gente acaba vivendo, né, vendo muito desse tipo de situação, não tem muito claro o que que é. Muitíssimo obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Espero a gente conversar aí mais alguma vez, né? Isso aí, obrigada, viu, Carol. Gente, espero que vocês aproveitem tanto quanto a gente aproveitou aqui. Um beijo pra vocês e até um próximo episódio. Até. Tchau, tchau.